Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e o Santos venceu novamente ontem pelo Campeonato Paulista. Mais uma vitória sofrida, digamos assim como foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto na primeira rodada. Mais um jogo fora de casa. Santos 1, Água Santa 0 no estádio do São Bernardo, na verdade no 1º de maio em São Bernardo. Gol de cabeça de Joaquim, o rei da bola aérea, como vem sendo chamado já. Vamos falar então deste Santos 1, Água Santa 0. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e diga o que achou da partida, se conseguiu assistir. Foi TV aberta, acho que foi relativamente tranquilo. Eu assisti lá na Record com Márcio Canuto e Casagrande comentando. Eu, na verdade, deixei no mudo e fiquei ouvindo a narração da Santos TV, de um Santos que foi a campo com a escalação que o próprio Santos já havia divulgado antes. Em nota oficial, o Santos já tinha dito que o time titular seria João Paulo, Gil e Joaquim na zaga, Rainer e Felipe Jonathan nas laterais, Pituca, Schmidt na volância, Otero e Casares, mas fazendo a meia com Guilherme e Furt na frente. Um jogo que foi em que até teve momentos assim de ataque do Santos, um cruzamento brilhante do Casares que o Furt desperdiçou, teve um cruzamento bom que o Joaquim dá uma casquinha na bola, tira do Furt, mas no geral foi um jogo bastante truncado. O Santos acabou sentindo muita falta dessa presença do Juliano, por exemplo, assim, de fazer essa ligação entre a defesa e o ataque. O ataque acabou não sendo tão bem servido, o Furt também não está num grande momento. Até essa bola do Casares, ele poderia ter chutado melhor, não que fosse uma bola super fácil, né? Foi uma bola que veio alta, ele chuta um pouco mascado com o chão, mas poderia ter feito mais. Mas também um jogo que teve muita presença da arbitragem, mas porque ele foi um jogo um pouco faltoso, digamos assim, um pouco truncado nesse sentido. Logo no começo, o Água Santa fez muitas faltas, inclusive tomou um amarelo logo no comecinho da partida, antes de 10 minutos. Aos 26 já estava com 2 amarelados. O Guilherme também tomou um amarelo por reclamação ainda no primeiro tempo. Então muitos cartões amarelos já nesse começo e mais cartões ainda no segundo tempo. Então o Santos que não conseguia chegar tanto e um Água Santa que nitidamente não é um time de qualidade. Faz sentido a gente ter caído, afinal de contas nós tínhamos Bruno Mezenga, Luan Dias e Gabriel Inocêncio aí, e eles têm esses 3 jogadores como titulares, então a falta de qualidade é bastante nítida, mas mesmo assim o Santos não conseguia aproveitar as chances que tinha e nem criar tantas chances quanto deveria. Já no segundo tempo, no intervalo, inclusive o Carille volta com a mesma formação e um pouquinho antes de dar 20 minutos do segundo tempo, o Carille tira então o Guilherme e o Casares. O Casares não estava bem na partida, o Guilherme é absolutamente sumido, para colocar o Pedrinho e o Nonato. O Nonato, ele entrou e já sentiu, já deu uma preocupação, mas continuou em campo, ao contrário do Juliano, da outra vez, né, que entrou, ficou 10 minutos e saiu. E aí, um pouquinho depois, o Otero ainda toma mais um amarelo, o Gabriel Inocêncio tomou um amarelo, enfim, muitos faltas, muitos amarelos. E aí, 10 minutos depois dessas 2 substituições, o Carille tira o Furt e o Otero para colocar o William do Bigode, que estava escrito na camisa dele, e o Marcelinho. Mas pouco fizeram também. E foi avançando a partida e o jogo muito truncado e nenhum dos times criava muito. Até que, aos 37 do segundo tempo, já caminhando para o final da partida, Felipe Jonathan bate um escanteio na medida como foi o terceiro gol contra a Ponte Preta. Dessa vez na cabeça de Joaquim, o Joaquim, que cabeceia inapelavelmente a queima-roupa para o fundo da rede do Água Santa. E engraçado que ele pula, não sei com quem que ele pula junto, mas tá os jogadores do Santos, os 2 jogadores do Santos se marcando numa ilha cercada por água santa. Então, uma ilha de água santa por todos os lados. Tinha vários jogadores da Água Santa, mas ninguém marcando o Joaquim. Tipo de coisa que nós veríamos tranquilamente em alguns times, em algumas jogadas, em alguns jogos do Santos, principalmente no ano passado.
Ainda no final, aos 42 do segundo tempo, um pouquinho depois do gol, 5 minutos depois do gol, o Carille tira o Pituca para colocar o Rincon. E isso é no momento em que o Igor do Água Santa é expulso por tomar o segundo amarelo. E aí dá a impressão que o jogo tá ganho, assim, que o Santos só precisa administrar, aproveitar que a Água Santa vai subir, controlar a bola e talvez fazer mais um. Mas não, o Água Santa passa a jogar muito mais avançado e o Santos recuado não consegue segurar a bola. Então o Água Santa tem chances excelentes, inclusive uma falta que o Joaquim faz na entrada da área, mas quase pênalti. Muito, muito perigoso esse lance. E aí acabou não dando nada a falta, mas quase um pênalti. No final do Pedrinho, o jogo termina com o Pedrinho tomando mais um amarelo, o Joaquim tomou um amarelo nesse lance, mas o Água Santa ainda meteu uma bola na trave, então o Santos simplesmente não soube o que fazer com aquela vantagem, mas venceu por 1-0. O juiz no final deu uma bagunçada, deu tempo que ele tinha dado de acréscimo e ele não terminou o jogo, começou a se enrolar, enfim, foi meio confuso esse final. Algumas faltas que ele não deu, algumas faltas que ele não viu, teve isso também. Teve uma hora que o Furt foi erguido, assim, na rasteira do lado do juiz, só que ele estava olhando para o outro lado e acabou não vendo. Então foi uma arbitragem um pouco confusa, mas o Santos conseguiu aí essa vitória, mais 3 pontos. Com isso ele dá uma disparadinha na liderança, fica com 9 pontos. A Portuguesa é a segunda com 3 pontos e já tem os 4 jogos. Falta Ituano e Santo André que jogam nesta noite ainda para definir essa rodada e a colocação do clube. E aí o Santos, bem, assim, não jogou bem, não foi assim, uma grande apresentação como foi contra a Ponte Preta, mas pelo menos o Santos consegue mais uma vitória, e é o que muita gente tem falado. Nos últimos 3 campeonatos paulistas, o Santos levou os 12 jogos para conseguir 3 vitórias, dessa vez em apenas 4. O Santos já tem esses 9 pontos oriundos de 3 vitórias, já deixa uma boa margem para, enfim, nem se preocupar com o rebaixamento, e tem 8 jogos ainda para conseguir aumentar essa pontuação, quem sabe garantir logo uma classificação, enfim, poder ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Santos que volta a campo no domingo, dia 4, às 6 horas da noite, horário de Brasília, contra o Guarani. E na quarta-feira que vem já tem clássico, tem confronto contra o Corinthians, jogo bastante complicado, mas vamos ver, né? Se o Corinthians não tá lá essas coisas, vamos ver se o Santos consegue talvez ter o Juliano de volta e quem sabe meter uma lei do ex lá. Fazendo só uma rápida jogador, o João Paulo teve muito pouco trabalho, uma bola espalmada que ele fez, mas no mais saiu bem, foi seguro. O Rainer foi interessante, ele é um jogador rápido, ele deu uns dribles bons, assim, faltou alguns momentos pensar um pouco melhor, teve uma bola que ele conseguiu pegar, e aí ele chutou direto, mas ele podia ter cruzado, podia ter dominado, enfim, mas não foi tão ruim, eu achei que ia ser muito mais abaixo do que estava sendo o Aderlan, acabou correspondendo bem. A dupla de zaga bem, Gil e Joaquim é uma boa dupla de zaga, o Joaquim novamente aparecendo bem nas bolas aéreas, tanto no ataque quanto na defesa. O Gil um pouco menos destacado, mas tirando esse final de jogo do Santos que foi meio inexplicável, assim, mesmo de resto, eles conseguiram fechar bem a área, tanto que o Água Santa teve que chutar muito de longe. Felipe Jonathan mais uma assistência, então bom ver ele acertando escanteios, uma coisa que não era muito comum nos tempos recentes, antes da contusão. O Otero hoje não conseguiu aparecer tão bem. O Pituca e o Schmidt bem. Acho que o Schmidt é um bom jogador, ele tá em vários locais e com habilidade. O Pituca mais no esforço do que exatamente na qualidade técnica, tanto que foi substituído, até pelo cansaço. O Guilherme eu não vi jogar, ele estava muito apagado. O Casares pelo menos acertou um passe, mas ainda bem abaixo do que o Juliano, por exemplo, poderia fazer. O Furt tá faltando, assim, né? O Furt, ele foi um grande amuleto, ele foi um jogador que marcou gols que seriam importantes se o Santos tivesse escapado do rebaixamento no ano passado, mas ainda não se encontrou naquela presença diária e naquela finalização precisa. Nonato muito apagado, o Pedrinho muito apagado, o William também não apareceu, o Marcelinho também não apareceu, o Rincon ainda entrou no final. Então o importante foi
que esse time não jogou bem, mas conseguiu se segurar, teve muitos momentos de falta de entrosamento, mas teve um lance, assim como foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em que uma boa bola passada encontrou uma boa finalização e o Santos marca mais 3 pontos aí. Então, como eu disse, próximo jogo contra o Guarani, se eu não me engano, transmissão da Casa TV, na sexta-feira, 6 horas da noite do horário de Brasília. No mais uma vitória do Santos, uma coisa boa, assim, que tranquiliza, né? Apesar do futebol não ter sido aquelas coisas, mas pelo menos o Santos está aí com 9 pontos em 4 jogos. Uma média excelente. Muito obrigado a todos que assistiram ao nosso vídeo. Este foi o nosso pós-jogo. Bem rápido, já passou já o tempo do jogo. Muito obrigado a todos que acompanham nosso canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e diga o que achou de mais essa apresentação e essa vitória do Santos Futebol Clube. Mais uma vez, obrigado. Pra cima deles. Abraço.